Boa noite, boa tarde, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos, como vocês sabem, eu postei um vídeo da foto que o Senhor Jesus me mostrou, como é que fala? O anticristo, não é? E graças a Deus que teve uma repercussão muito grande, muito boa. E as pessoas muitos tiveram conhecimento, querem saber isso, aquilo outro. Irmãos, eu só posso falar aquilo que Deus me fala, sabe? João também teve muitas revelações que Deus falou para ele que ele selasse para o tempo do fim. Tem muitas coisas que nós não temos que falar, ok? Porque Deus não nos permite. Bem que eu queria, mas não nos permite. Então, eu gostaria também, neste momento, de aproveitar a oportunidade, pedir oração para os irmãos, a meu favor, que os irmãos me cubram com as suas orações, porque o inimigo está muito revoltado contra mim. Ontem, novamente, eu tive um ataque satânico muito grande, mas não é sobre isso que eu vou falar. Porque o inimigo, quando ele vê que a gente faz uma mensagem que toca nos corações, ele procura acabar com a gente. E é isso que aconteceu. A mensagem que eu falei ontem à noite no Cable News, que foi lá nos canais de televisões, e a mensagem que eu mandei do Anticristo para as pessoas se acordarem, eu creio que tocou em muitos corações. Então, Satanás não ficou feliz, não ficou contente. E ele ficou muito revoltado contra a minha vida. Então, ele quis me acabar quase 4 horas da manhã. Mas louvado seja Deus, que Deus manda sempre seus anjos, sempre seu Espírito Santo para nos socorrer. Mas, amados, de acordo com o vídeo que eu mandei para vocês, da foto do anticristo, eu queria que vocês... eu peguei um vídeo aqui de um pastor chamado John MacArthur, ok? Ele é um pastor renomado, um pastor que entende muito, e ele fala sobre o anticristo. E eu queria falar esse vídeo para vocês. Já está traduzido lá em português. Ontem à noite fiquei até 3h30 da manhã traduzindo um aqui, mas já gravei 3, 4 vezes e não sei porquê. Quando eu termino de gravar, o negócio desmancha tudo. Eu já desisti daquilo ali. Agora eu vou fazer esse aqui para você tirar suas conclusões, ok? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que tu nos dá. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas tuas compaixões, porque só tu, Senhor, és digno de honra, de glória e de louvor, Senhor. Ó Deus, dá-nos a sabedoria do teu Espírito, Senhor, para que nós entendamos, Senhor Jesus, o que tu quer falar conosco, meu Pai. Jesus, neste dia, eu coloco todo o teu povo nas tuas mãos. A tua igreja, Senhor. Ó Jesus, prepara-nos para o dia final, para o dia da batalha, Senhor, porque só tu és Deus. Senhor Jesus, fica conosco e dá-nos entendimento dessa interpretação, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou virar para o monitor, irmãos, se vocês prestem atenção. Diz assim, o Islã e o anticristo. Ontem eu tive muitas pessoas me cutucando e que queriam saber pelo menos de onde que era. Se Deus me mostrou se era do Oriente Médio, se era não sei da onde. Irmãos, Deus me mostrou o lugar, me disse o nome e tudo. Mas eu só não posso dizer o nome para os irmãos, mas eu adianto para vocês. É do Oriente Médio, ok? Então os irmãos fiquem preparados. E hoje, procurando um vídeo para mostrar para vocês sobre isso, eu louvo ao Senhor que Deus me deu a confirmação aqui sobre este vídeo desse pastor muito renomado, ok? Então vocês assistam o vídeo, eu vou falar para vocês, porque já está traduzido em português lá, é só falar, ok? Dá licença, vou passar para os irmãos assistirem, para vocês tirarem as suas conclusões, ok? Deixa eu ver se vai dar certo, porque já é a 4ª vez que eu gravo esse vídeo. Aí diz, irmãos, o Islã e o anticristo. E ele disse, eu quero falar acerca disso por um momento. Isso pode ser muito interessante para você. Sempre houve falsos profetas, falsos mestres, sempre houve pessoas que dizem ser Jesus, que dizem ser Cristo. Alguns são perceptíveis do que outros. Mas quando você chega no final da história humana e você entra no período de tempo chamado de a Grande Tribulação, Mateus 24 e 21, existe um cumprimento específico dessa profecia que eu quero que vocês entendam. Isso tem a ver com o Islã, diz ele. A maioria das pessoas pensam no Islã como uma religião totalmente distinta do cristianismo.
sem nenhuma ligação com o cristianismo. E nós achamos que se alguém é muçulmano, ele não tem absolutamente nenhuma ligação com o cristianismo. Existem muitas religiões que não têm. Espera, irmão, deixa eu parar aqui um pouquinho, porque ele foi muito rápido e me passou aqui duas coisas que eu preciso de falar com vocês. Ele disse, existe cumprimento específico dessa profecia que eu quero que vocês entendam. E isso tem a ver com o Islã, ele diz. A maioria das pessoas pensa que no Islã como uma religião totalmente distinta do cristianismo, sem nenhuma ligação com o cristianismo. E nós achamos que se alguém é muçulmano, ele não tem absolutamente nenhuma ligação com o cristianismo. Existem muitas religiões que não têm nenhuma ligação com o cristianismo. O hinduísmo não tem nenhuma ligação com o cristianismo, o budismo não tem nenhuma ligação com o cristianismo, muitas outras não têm ligação com o cristianismo. É surpreendente quantas delas têm ligação, porque Satanás quer falsificar e enganar, fazendo com que isso se pareça com o cristianismo. Realmente existem pessoas que professam ser evangélicas e que acham que os muçulmanos não apenas acreditam em Deus porque eles não monoteístas e creem somente no Islã, mas que acham que os muçulmanos estão corretos porque eles realmente... Deixa eu dar uma voltadinha aqui, irmãos. Me perdi aqui. Fazendo com que isso se pareça com o cristianismo o máximo possível com a verdade, ok? Realmente existem pessoas que professam ser evangélicos que acham que os muçulmanos não apenas acreditam em Deus porque elas são monoteístas e creem somente em um Deus, mas que acham que os muçulmanos estão corretos porque eles realmente acreditam em Jesus. E o propósito eles creem. Brian McLaren, um recente escritor heróico na igreja, Brian McLaren, no seu livro secreto, que Jesus diz uma passagem, ele fala que todos os muçulmanos consideram Jesus como um grande profeta. Uma reavaliação compartilhada da mensagem de Jesus poderia fornecer um ponto em comum para um diálogo religioso tão necessário e urgente. Essa reavaliação de Jesus talvez seja a única maneira de salvar certas religiões, incluindo o cristianismo. Então, se nós queremos salvar o cristianismo e salvar outras religiões... Deixa eu baixar aqui um pouquinho, irmãos. Acho que está muito alto. Está cobrindo a minha voz. Então, se nós queremos salvar o cristianismo e salvar outras religiões, nós devemos todos nos juntar e isso deveria ser fácil de nós fazermos. E nós podemos começar com os muçulmanos, porque eles também acreditam em Jesus. Um preletor popular, citando Tony Campolo, diz, quando nós ouvimos o misticismo muçulmano, quando eles falam sobre Jesus e o amor deles por Jesus, eu devo dizer que isso é muito parecido com o cristianismo do Novo Testamento de que muitos cristãos. É mesmo? Então, você acha que Jesus, o muçulmano, é o mesmo Jesus? Eu posso ajudar você nisso, porque eles descrevem Jesus. O Jesus muçulmano tem um papel preponderante na escatologia. E vocês sabem que os muçulmanos têm uma escatologia, uma teologia sobre as últimas coisas. As coisas do fim. Segundo os seus escritos, eles sabem para onde eles estão indo, Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho, porque está muito alto, irmãos, mas está cobrindo a minha voz, vocês não podem entender. Deixe-me descrever o Jesus muçulmano para vocês. Isso provém dos propósitos de Allah. O Corão e Suná, o Corão. Vou botar aqui um pouquinho. O Alcorão são as santas escrituras deles e a Sunna, às vezes chamada Hadith, eles dizem. Então, o Alcorão são as escrituras deles e a Sunna, às vezes chamada de Hadith, se constitui da tradição oral e santa deles. A teologia deles vem do Alcorão e da Sunna, assim como a teologia dos católicos romanos. Vem da Bíblia e das tradições. O judaísmo vem do Evangelho Testamento e das tradições rabínicas. Os muçulmanos têm duas fontes de verdades autoritárias.
que eles dizem ser verdade. No sistema deles, eles têm Jesus. Jesus era um homem, ele não era Deus. É o que eles dizem. Ele não morreu, ele não foi para o céu da mesma forma que Elias, segundo Reis 2:11. E não morreu, portanto, ele não ressuscitou. Isso é que eles dizem. Ele não morreu, portanto, ele não fez expiação por ninguém. Porque ninguém pode fazer expiação por mais ninguém. Ele é o homem, ele é um profeta, ele não é nada além disso. Ele foi para o céu, assim como Elias, ele está no céu nesse momento, de pé ao lado de Alá, é o que eles dizem. Esperando que Alá o envie de volta. E no sistema deles, esse homem, esse profeta Jesus, que agora está no céu, nunca tendo morrido, tem um papel fundamental no fim dos tempos, eles dizem. Porque ele retornará dos céus sem ter morrido, ele voltará quando Alá enviar de volta. Porque ele se tornará dos céus sem ter morrido. Uma pergunta a ser feita é por quê? Alá quer enviar Jesus de volta. Por quê? Por que ele enviará Jesus de volta? Resposta. Porque quando ele se revelar, ele possa corrigir todos os cristãos que se enganaram em relação a quem ele é. Mais uma vez, a fonte disso são o Alcorão e a Suna. O grande evento da vinda de Cristo, do retorno de Jesus, é para que esse profeta e esse homem que volta possa agora corrigir os cristãos enganados e iludidos em pensar que ele é Deus. E que morreu e ressuscitou e realizou a expiação e voltou de volta. E o propósito antes de voltar, ele vai casar, ter filhos, morrer e ser sepultado perto de Maomé. Meu Deus, que heresia. Esse é o Jesus muçulmano. Na escatologia muçulmana, existem 3 grandes sinais do fim dos tempos. 3 grandes sinais existem, sinais menores, alguns sinais maiores. Na escatologia deles, mais uma vez citando exclusivamente as fontes deles mesmos. Existem 3 grandes sinais do fim dos tempos. E cada um deles é um homem. Deixa-me falar desses 3 homens. Em primeiro lugar, o primeiro homem que virá no final dos tempos é o Mahdi. Às vezes ele é chamado de o 12º imã. Toda vez que Ahmadinejad faz um discurso no Irã, ele dá glória ao Mahdi, ao 12º imã. Toda vez ele está esperando pela vinda do Mahdi. O que fazer? Ele vem, ouça com atenção. Ele vem para matar todo aquele que não adorar Alá e não se converter ao Islã. Nos escritos deles, eles são identificados como porcos e cães. E para estabelecer o reino universal islâmico para sempre. É isso que ele vem fazer? O Mahdi, ou 12º imã, isso quer dizer o guiado, é o Salvador grandemente esperado. Ele é o que vai estabelecer o califado final. O mundo deverá segui-lo quando ele assumir o controle, ou ele vai destruir todos os inimigos do Islã. Ele virá e deflagrará uma guerra santa. Ou você se converte ou você será morto pelo Mahdi. Ele terá um exército. O seu exército será enorme e irá de nação a nação para castigar os descrentes. As santas escrituras do Islã dizem que esse exército vai carregar bandeiras negras, ou seja, bandeiras pretas. O que nessas bandeiras negras haverá uma palavra, que se essa palavra será castigo. Meu Deus. A propósito, atualmente o exército iraniano carregava as bandeiras negras. Carregam as bandeiras negras. Eles querem estar preparados para a chegada do Mahdi. Ele comandará um exército de bandeiras negras, primeiramente contra Israel.
vai massacrar todos os judeus, depois vai estabelecer o seu governo no monte do templo em Jerusalém. É isso que o seu preletor diz, matar os judeus e estabelecer o seu governo no monte do templo. Segundo os seus escritos santos, o Mahdi trará chuva, vento, colheitas e prosperidade. E felicidade, de modo que todos amarão. Ninguém vai falhar de ninguém, senão dele. Os escritos deles dizem que o Mahdi virá e primeiramente fará um acordo de paz. Os escritos dele dizem que o Mahdi fará acordo de paz com os judeus e com o Ocidente por 7 anos. Daniel 9, 27. Por 7 anos. O reino do Mahdi dura 7 anos, no qual ele estabelece o Islã na terra. As santas escrituras deles dizem que o Mahdi virá montado num cavalo branco e nos escritos deles diz até mesmo isto. Como está escrito em Apocalipse 6, 1, 2. A propósito, Saddam Hussein fixou cartazes desse Mahdi num cavalo branco em todo Bagdá, há um tempo atrás, quando Saddam Hussein existia. E ele vem carregando uma espada para matar os infiéis. Quando o Mahdi chegar, ele descobrirá escrituras escondidas. Ele vai descobri-las em algum lugar perto do Mar da Galileia. Eles serão encontradas escrituras escondidas, evangelhos escondidos e o Torá escondida. E elas serão as verdadeiras escrituras que serão usadas pelo Mahdi. Para mostrar aos judeus e aos cristãos que eles estavam errados. Que as escrituras deles eram escrituras falsas. Deixe-me resumir. O Mahdi será uma figura messiânica. Ele será um descendente de Maomé. Ele será um líder incomparável e inigualável. Ele surgirá em meio a uma crise de petróleo. Ele vai assumir o controle do mundo. Ele vai destruir muitas nações. Ele vai fazer um tratado de 7 anos de paz com os judeus. Ele vai conquistar Israel e vai massacrar os judeus. Ele vai estabelecer o quartel-general islâmico em Jerusalém. Meu Deus. Ele vai governar por 7 anos, ele vai estabelecer o Islã como uma única religião. Ele virá num cavalo branco com poderes sobrenaturais. Ele será amado por todas as pessoas da terra. Se isso parecer família, essa é uma descrição precisa do anticristo da Bíblia. Absolutamente. Em cada detalhe, o anticristo da Bíblia é o Mahdi deles. Nós sabemos que o cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 6, é o anticristo. Eles usam esse versículo para descrever o seu Mahdi. Eu estou dizendo tudo isso porque a descrição do Mahdi é exatamente a descrição do anticristo bíblico, a besta de Apocalipse 13. E se vocês fizerem qualquer tipo de estudo sobre isso, todos os detalhes condizem perfeitamente. O anticristo da Bíblia é o salvador do Islã. E o conquistador do mundo, que vai estabelecer o reino islâmico universal. E existe um segundo sinal, uma segunda pessoa, e essa é Jesus. O Mahdi não é Jesus, o Mahdi é maior do que Jesus. Eles falam que o Mahdi é maior do que Jesus. E isso é importante para o sistema. Alguém maior do que Jesus, então os cristãos estavam errados? Então Jesus vai voltar sim. Os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar. Eles acreditam na volta de Jesus, não no verdadeiro Jesus. O Jesus do Islã não é Deus, não morreu, não ressuscitou. Não providenciou um sacrifício pelos pecados, mas ele vai retornar. Ele é um profeta e ele vai voltar. E ele vai voltar somente com um propósito, que é apoiar e ajudar o Mahdi, que é o Deus deles. Ele volta. Ouçam isso com atenção como um muçulmano radical. Ele vai voltar como um muçulmano radical. Eles falam que, a propósito, ele vai descer sobre um minareto perto de Damasco.
Ele vai voltar segundo nas asas de 2 anjos, segurando as asas de 2 anjos que vão trazer ele para baixo. Quer dizer, os anjos vão puxar ele na marra, Jesus, né? Para se encontrar com o exército reunido do Mahdi. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. No leste, o exército das bandeiras negras. E Jesus, quando voltar, vai orar pelo Mahdi, que é o maior do que ele. Ele vai reconhecer o Mahdi como seu Senhor, ele vai fazer uma peregrinação a Meca, ele vai adorar Allah e depois vai fazer com todos os cristãos que o sigam, que o seguem. Rejeitam o seu conceito de Jesus e aceitam o verdadeiro Jesus, que não é nada além de um profeta e um homem. Ele vai estabelecer uma lei Sharia mundial. Ele vai se tornar o maior evangelista muçulmano. E eles serão testemunha decisiva no dia do julgamento contra os não muçulmanos. Cristãos em todo lugar vão afirmar que eles estão errados, que o evangelho está errado. O Novo Testamento está errado, que ele não morreu, não ressuscitou e que ele não é Deus. Que ele não é o Filho de Deus e que ele mesmo vai voltar a dizer como nós estávamos errados. Ele vai corrigir todas as interpretações e representações erradas. Passou aqui, irmãos, uma coisa que eu não entendi. Ele diz que ele é o Filho de Deus e que ele mesmo vai voltar a dizer como nós estávamos errados. Eu vou corrigir todas essas interpretações e representações erradas. Deixe-me citar o que o seu porta-voz diz. Ele vai despedaçar as cruzes. Isso é uma metáfora para a destruição da igreja. Um símbolo do cristianismo colocado na igreja. Ele vai matar os porcos, ele vai abolir os impostos sobre os não muçulmanos. Por quê? Não vai existir nenhum não muçulmano. Você não pode cobrar imposto de pessoas mortas. Então ele vai fazer mais uma coisa, ele vai matar o anticristo islâmico. Ele vai matar o anticristo islâmico. Então ele vai morrer e ser sepultado por Maomé, mas não até ele destruído o cristianismo. Até ele ter destruído o cristianismo, por meio da revelação de quem ele realmente é. Quem é esse? Você compara o que ele faz com o falso profeta no livro do Apocalipse 13, 16, 19 e 20, se referindo à besta que veio da terra, o falso profeta, que ajuda e apoia o anticristo. Ele é assim como o Mahdi, é uma réplica exata do anticristo. E Jesus, profeta, no Islã, é o paralelo exato do falso profeta, que ajuda e apoia o anticristo. Um dos seus escritos diz, ele se une à causa do Mahdi, ele é o executivo do Mahdi. Ele é o executor do Mahdi, o profeta do Mahdi. É ele quem mata o anticristo. Isso nos leva à terceira pessoa. O anticristo vai se manifestar. Essa é a terceira pessoa. O anticristo vai se manifestar. Os muçulmanos o chamam de Dajjal. Ele é o grande enganador. É o grande enganador. Ele vem à terra numa mula. E ele é cego de um olho. Ele é um infiel. Ele é um falso operador de milagres. Esse anticristo islâmico. Mas vocês sabem quem ele diz ser? Ele se diz ser Jesus, o Filho de Deus. Ele diz ser divino. Ele vai tentar parar o Mahdi e o verdadeiro Jesus. Mas o verdadeiro Jesus vai assassiná-lo. Aleluia, glória a Deus. Deus destruirá esse demônio. Então, essa visão deles do verdadeiro Cristo, o nosso Jesus é o anticristo deles. O nosso anticristo é o redentor deles. Meu Deus. É uma falsificação satânica que está completamente invertida. Um pouco confuso, irmãos, mas dá para entender. Isso é uma citação. O exército de Satanás será liderado por uma pessoa que se diz ser Jesus Cristo.
vai haver uma grande batalha. O Jesus islâmico vai combater o falso Jesus. Vai matá-lo e vai estabelecer o Islã para sempre. Mas a verdade é, o verdadeiro Jesus vai destruir o anticristo e o falso profeta no nome de Jesus e estabelecer o seu reino eternamente. Aleluia! Isso é uma completa falsificação, irmão, de Satanás. O Islã, o anticristo. Domínio mundial. Mas alguém pode dizer, sabe, você pensa no futuro que vai acometer no mundo? Não vai haver um renascimento no Império Romano? Isso não se refere ao Ocidente. Vocês se lembram da imagem em Daniel 2, que o último Império Mundial tinha 2 pernas? E o que o Império Romano dominava o Ocidente e o Oriente? Vocês sabem que, historicamente, a parte ocidental do Império Romano se dissolveu? E o que o oriental sobreviveu mais de 1000 anos ou mais? De forma que, na época do Novo Testamento, 60% do Império Romano era território que hoje está sob domínio islâmico. No domínio, 60%. A grande maioria do Império Romano do Novo Testamento hoje está sob controle islâmico. E o Islã está avançando rapidamente em direção ao Ocidente através da Europa, não é? Nós temos um retrato em Ezequiel 38, um retrato do anticristo Gog. E nós temos uma lista de 8 nações que será uma coalização com o anticristo. Todas elas são nações muçulmanas. Todas elas. E elas circundam o Mediterrâneo até chegar à Líbia. Tá aí a revelação que Deus me deu, irmãos, lembram? Em Apocalipse 16, 17, 9 e 11 diz que haviam 6 reinos, um 7º final e um 8º. Finalmente o 8º. Quem é o 7º? Bem, existe uma discussão. Ele poderia ser muito bem o Império Turco-Otomano que perdurou por 500 anos. E que realmente não caiu até a Era Moderna. O Império Turco foi o último califado que terminou em 1923 e eles estão aguardando a sua restauração quando o Mahdi chegar. Então, bem no finalzinho, alguém vai dizer, eu sou Jesus. Alguém pode dizer, eu sou Jesus. Quem vai acreditar? Essa é uma forma desse engano que vai se manifestar no fim e que atualmente está enganando pessoas. Existe um monte de muçulmanos que acham que Jesus é alguém que ele não é. Consequentemente, eles rejeitam o verdadeiro Jesus. Não seja enganado. Existe um monte de muçulmanos enganados a respeito da pessoa de Jesus. Enganados a respeito da pessoa de Jesus. E vocês não podem se acomodar a isso dizendo, não é maravilhoso? Eles amam Jesus. Eles não amam. Qualquer outro Jesus que não seja o verdadeiro Jesus não é Jesus, diz ele. E se você adora qualquer outro além do verdadeiro Jesus, você está debaixo de maldição. Então, há destruição e engano. Vamos falar por alguns momentos sobre desastres. Versículo 7 e 8. Isso é bastante óbvio. O terceiro aspecto, quando nós olhamos para o futuro. Quando ouvirdes de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, porque é mista que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. É a história humana. Guerras e guerras frias entre nações, entre reinos. Tem sido uma realidade ao longo de toda a história e nós não estamos melhorando. Realmente não estamos evoluindo em nada. Nosso Senhor previu um mundo onde jamais haverá paz, nunca. Que jamais melhoraria normalmente, que jamais melhoraria socialmente, que jamais melhoraria espiritualmente. Mas que ao invés disso irá decair numa condição cada vez mais pior. A propósito, cerca de 95% da sociedade ao longo da história tem se envolvido em guerra. É o bico, e essa tecnologia aumenta assim o seu poder de matar. É incrível ler sobre as teorias que dizem por que as pessoas fazem guerra e não vão explicar todas elas. Eu apenas anotei. Existe a teoria marxista que tem a ver com a economia e a igualdade. Existe a teoria evolucionária que tem a ver com a sobrevivência do mais adaptado. Existe a teoria compartimental, na qual as pessoas têm uma tendência violenta inata. Existe a teoria demográfica, a teoria malthusiana,
que diz é o aumento da população que leva ao conflito. Existe a teoria racionalista que tem a ver com informação assimétrica. Alguns povos não têm informação suficiente. E existe a teoria política científica, uma busca por segurança e por aí vai. Nós sabemos que Tiago diz, vocês guerreiam porque vocês cobiçam e porque vocês odeiam. Desde 1985 até recentemente, quase 500 mil de pessoas têm morrido em guerras a cada ano. Na Segunda Guerra Mundial morreram 72 milhões de pessoas. Em 755 a.C., voltando a 755 DC até 763, 36 milhões de pessoas morreram. E na conquista da Mongólia, no século 13 e 30, 60 milhões, 20 milhões na Primeira Guerra Mundial. E por aí vai, isso é a história humana, isso não está mudando. E isso aí vai se intensificar, quer você vá para Apocalipse 6, 9 ou 16, você vai ver as guerras no final. Você vai acontecer um mortífero sem precedentes, morticínio universal. E não será somente guerras nessa categoria de desastre, haverá terremotos em vários lugares. E também haverá fomes. Lucas relata que haverá grandes terremotos, seismoi, megaloi. Mega terremotos, como o terremoto de 9 pontos na escala, Richter, a 80 milhas do litoral do Japão. Milhares incontáveis, milhões de pessoas têm morrido em terremotos ao longo da história. E eu li nessa semana que ocorreram 500 mil de terremotos por ano. Todo ano. Todo ano. Vocês, então, sobre um lugar trêmulo, 100 mil deles são sentidos. Nós estamos sobre um lugar trêmulo. Lucas 21 também diz que haverá pestilências, terrores e grandes sinais nos céus. Vocês querem pestilência? Que tal a peste negra no século 13 na Europa, trazida por ratos? Matou 60% da população na Europa, cerca de 100 milhões de pessoas. E há mais de 40 milhões na grande gripe espanhola, no início de 1918, no século 20. Grandes sinais dos céus, incêndios, terrores, doenças, inundações, furacões, tornados, secas. Em um lugar perigoso. E o pior ainda está por vir. Apocalipse 6 e Apocalipse 8. O nosso Senhor diz, no versículo 9, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Mateus 24 e 6. É a natureza de viver um planeta amaldiçoado, mas ainda não é o fim. Na verdade, se vocês olharem para o final do versículo 8, ele diz que é isso meramente o princípio. Meu Deus. O princípio das dores. Isso é uma analogia com as contrações de parto da mulher. Elas são moderadas progressivamente e vão aumentando, aumentando até o grau no intenso antes do momento do parto. O que nós estamos vendo na história humana é somente o princípio, as contrações moderadas. Até que você vai ver o que vai acontecer antes do momento final. 2000 anos dessas contrações moderadas que vão explodir no final. No tempo da tribulação, descrita a partir do versículo 14, mais detalhada em Apocalipse 6 até o 19. Predições impressionantes feitas pelo nosso Senhor. Engano, destruições, desastres, em quarto, angústia. A angústia das condições que vão afetar o mundo inteiro. O nosso Senhor vai voltar. As condições que vão afetar os crentes. Eu tenho certeza que os discípulos não queriam ouvir isto. No versículo 9, acautelai-vos, pois eles vos entregarão aos tribunais, sereis flagelados. E por aí vai. Estejam alertas, um choque para os seus sentidos. As coisas não vão melhorar, elas vão piorar. Não é isso que eles esperavam com a chegada do seu Messias. E não é o que eles queriam, perseguição e angústia sobre os crentes. Bem, isso não é novidade. Ele disse que isso iria acontecer. Voltando ao capítulo 10 de Mateus. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes como as serpentes. Acautelai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinérios e vos açoitarão. Eles pensaram. Nós já estamos sofrendo isso, nós já enfrentamos a hostilidade dos judeus.
Nós já vimos o ódio e a animosidade deles, embora durante o ministério de Jesus não existia nenhum registro de que eles tenham sido levados ao tribunal açoitados. Talvez eles tenham imaginado que era uma linguagem metáfora, nem tanto. Na noite seguinte, na noite da quinta-feira, quando eles... Espera, irmãos, passou aqui um pouquinho. Ele disse, bem, estejam alertos. Um choque para os seus sentidos. As coisas não vão melhorar, elas vão piorar. Não é isso que eles esperavam com a chegada do seu Messias. E não é o que eles queriam, perseguição e angústia sobre os crentes? Não. Bem, isso não é novidade. Ele disse que isso iria acontecer. Voltando ao capítulo 10 de Mateus, essas coisas iriam acontecer. Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede prudentes como as serpentes. Acautelados dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas sinagogas. Isso foi bem do início do período deles como discípulos, mas eu acho que provavelmente eles pensaram, nós sofremos isso, nós já enfrentamos a hostilidade dos judeus. Nós já vimos o ódio e a ansiosidade deles, embora durante o ministério de Jesus não existia nenhum registro de que eles tenham sido levados ao tribunal, açoitados e flagelados. Talvez eles tenham imaginado que era uma linguagem metafórica e que tudo não passava, no entanto. Na noite seguinte, na noite da quinta-feira, quando eles se reuniram ao aposento, o nosso Senhor vai certificá-lo de que, no caso deles estarem imaginando, mas definitivamente isso é algo futuro. João 15, 18. Se o mundo não vos odeia, saber que antes vós. Se a grande tribulação, irmãos, que nós temos predito, e muitos não acreditam nisso. E depois ele diz no capítulo 16 e 2, isso acontece na quinta-feira, à noite, no aposento superior. Eles vos expulsarão das sinagogas, vos matarão, cuidando de estar servindo a Deus, fazendo um serviço a Deus. É o que os muçulmanos fazem hoje. Vocês ainda não experimentaram isso? Vocês experimentarão? Em 2 Timóteo 3:2 diz. 3:12 e diz. Todos que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Isso será cada vez mais pior em intensidade. Especificamente, eles vos serão açoitados nas sinagogas. Isso é perseguição. Os tribunais em Israel eram nas sinagogas. Os tribunais vigoram nas sinagogas. Os casos eram julgados nas sinagogas por juízes designados localmente. E os açoitavam, eram ordenados, levados a cabo e executados nas sinagogas. E nunca mais do que 40 açoites, isso era o limite. Eles sempre davam 39 para não ultrapassar o limite por erro de contagem. Foi por isso que Paulo disse, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 2 Coríntios 11 e 24. Ele foi levado às sinagogas, foi acusado de blasfêmia e foi castigado. Mas a perseguição não vinha somente dos judeus. E a propósito, o livro do Atos conta essa história. Atos 4, 5, 8, 12, 13, 21, 22, 25 e 26. Em todos esses capítulos estão registradas a perseguição dos judeus. Mas não seria perseguição apenas da parte dos judeus. Voltando para Marcos, ele diz a eles, mas também haveria perseguição gentia no meio do versículo 9, capítulo 13. E sereis apresentados perante governantes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Aos também registra isso. Atos registra isso. Perseguição gentia nos capítulos 16, 17, 18, 21, 24, 25 e 26. Então ela viria dos judeus e viria dos gentios. A propósito, quando você vai para Apocalipse 6, 7, 13, 17 e 18, você vai ver a pior das perseguições um pouco antes do retorno do Senhor. O grande quadro é que a falsa religião tem massacrado os cristãos e está fazendo isso exatamente nesse momento, enquanto nós estamos falando nesse mundo moderno. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles odeiam a Cristo. É porque é isso que eles fazem. E por isso é que eles fazem. Eles têm rancor de Cristo. Eles farão isso por minha causa. Versículo 9. Por amor de mim, por minha causa, Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, Gálatas 6,17. Como ele diz em Colossenses, eu trago na minha carne o restante do sofrimento de Cristo, 1:24. Isso é algo muito sério. Eles estão pensando no reino e ele está dizendo, não é como vocês pensam.
Não é do jeito que vocês pensam, mas no meio de tudo isso, em meio a tudo isso, vocês darão testemunho diante deles, porque toda essa perseguição não vai destruir a sua fé. Todo esse sofrimento não vai fazer com que você negue o seu Cristo. No meio de todo esse sofrimento, a graça vai superabundar em você. E onde existe esse tipo de perseguição, ou esse tipo de sofrimento, a graça abunda. 2 Coríntios 12 nos diz isso. O Senhor nos concede tanta graça quanto nós necessitamos. Além da nossa capacidade, nos concede o escape. O que vai acontecer é que no meio desse sofrimento, você vai dar testemunho. Nós temos o registro disso. Não está no livro de Marcos? Eu tenho 3 livros originais e eles são desse tamanho. O registro de todas as pessoas que deram testemunho para a honra de Cristo na hora de enfrentarem a morte. Meu Deus. E junto com essa advertência vem uma promessa. Primeiramente, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Apesar do ódio, o evangelho vai alcançar os confins da terra. Eles não vão conseguir acabar com ele. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós dizemos que o sangue dos mártires se tornou... Espera, irmãos, deixa eu voltar ali. O sangue dos mártires se tornou o quê? Ele diz, apesar do ódio, o evangelho vai alcançar os fins da terra. Eles não vão conseguir acabar com ele. É por isso que nós dizemos que o sangue dos mártires se tornou a semente. Atos 1,18 diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria. Os fins do mundo. E seis minha testemunha. 2000 anos até agora. E afinal de contas, o evangelho tem alcançado o mundo inteiro. Não tem. Ele está no mundo inteiro. 2000 anos depois, ele se espalhou aos confins do globo, exatamente como Jesus disse. Você não consegue matá-lo. Apenas imagine o seguinte, ele está ali sentado. Ah, Senhor, o que deu aqui? Só um minuto, irmãos. Passou aqui algo que eu não falei. Ok. Afinal de contas, o evangelho tem alcançado o mundo inteiro. Não tem. Ele está no mundo inteiro. 2000 anos depois se espalhou aos confins do globo, exatamente como Jesus disse. Você não pode matar o evangelho. Imagine o seguinte, ele está aí sentado com esses 12, um dos quais vai traí-lo dentro de poucas horas. Aquele pequeno grupo de Zé Ninguém. E Jesus diz, começando com vocês, o evangelho vai alcançar o mundo inteiro. Aleluia. Que profecia que já se cumpriu. Aleluia. Mateus 24, 14 acrescenta, então virá o fim. Perseguição, sim, mas a despeito dessa perseguição, o evangelho vai cobrir o planeta. E então uma promessa pessoal no versículo 11, quando vos prenderem e lançarem mão de vós, não vos preocupais com o que haveis de falar, mas vais falar o que vos for concedido, pois não sois vós que falais, mas o Espírito Santo que fala em vós. Não é uma promessa maravilhosa? Às vezes você lê sobre os mártires cantando hinos, dando testemunho de Cristo. Eu tenho passado muitos e muitos anos lendo esses testemunhos. E o poder do Espírito Santo vinha sobre eles, eles diziam coisas que humanamente estavam com além da capacidade, força e poder humanos. Isso é confortante. Então eles tinham uma promessa e conforto. Lucas 21, 15 diz, nenhum dos vossos oponentes será capaz de contradizer ou resistir. O vosso testemunho será exatamente poderoso. Foi isso que aconteceu. Virtualmente todos os apóstolos foram assassinados. O último deles, João, terminou seus dias no exílio, um tipo de martírio permanente. Eles foram mortos de várias maneiras diferentes, decapitados, crucificados. Isso não impediu a propagação. E no momento das suas mortes, assim como todos os crentes verdadeiros, ao longo da história, em meio à perseguição, o Espírito de Deus estava lá para fortalecê-los além da capacidade humana e para dizer coisas que foram basicamente geradas do coração deles através da operação do Espírito Santo.
No versículo 16, Jesus diz: vocês não serão perseguidos somente pelos judeus e perseguidos pelos gentios, mas serão perseguidos pelos seus próprios familiares. Irmão entregarão irmão à morte, e os pais aos filhos, e os filhos levarão contra os pais e os entregarão à morte. Eu não consigo imaginar como foi difícil para eles ouvirem isso. Eles tinham tanta esperança. E ainda existem pessoas que dizem: bem, Jesus veio com boa intenção, mas fracassou miseravelmente. Ele predisse exatamente o modo como a história transcorreu, exatamente como aconteceria. Que haveria literalmente animosidade no meio da família. Volte para Mateus 10, está tudo em Mateus 10 e 14. Quantas vezes vocês se lembram de Jesus dizendo: você terá que odiar o seu pai, sua irmã, seu irmão e até mesmo a sua própria vida para ser meu discípulo? Isso é uma realidade, eu digo novamente, a realidade corresponde às Escrituras. Aleluia. Jesus estava correto em relação à destruição do templo. Ele estava correto em relação à identificação do engano no tempo do fim. De modo que você tem Jesus aqui, Jesus ali. Ele estava correto em relação ao aumento dos desastres grandes proporções. Ele estava correto em relação à angústia de perseguição e do martírio. E sobre a pregação do evangelho até os confins da terra. Ele deve ser Deus. Somente Deus sabe essas coisas. E então, uma última declaração, versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que significa salvo? Ser levado para a glória? Levado para o céu? O que quer dizer aquele que aguentar até o fim? Como nós podemos sobreviver? Como nós podemos lidar com isso? Como nós podemos lidar com a perseguição dos judeus e dos gentios? Ódio de família, perseguição familiar, execução familiar. Como nós podemos lidar com isso? Como? Bem, a verdade é aquela que aguentar até o fim será salvo. Esta é a verdade. E o que nós aprendemos com isso? Que falsos cristãos não vêm conseguir lidar com isso. Lucas 21, 19. Na vossa perseverança possuí as vossas almas, diz a palavra. Você não conquista a salvação pela perseverança, você prova a sua realidade através da perseverança. A fé superficial vai sucumbir diante da perseguição. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. 1 João 2,19. Essa é a verdade básica evangélica. Fé autêntica concedida por Deus vai aguentar por quê? O Espírito Santo vai fornecer força, Deus vai fornecer graça. Os problemas, enganos, perseguições, o sofrimento vão queimar a palha. Irá revelar o fundamento superficial, fraco e pedregoso da falsa profissão de fé. Embaixo desses tipos de pressões, um interesse superficial em Cristo não vai aguentar. Então eu vos digo novamente, nós não conquistamos a nossa salvação pela persistência, não nos conservamos a nossa salvação rangendo os nossos dentes e aguentando. Não. Nós demonstramos a nossa salvação por meio da nossa persistência. Nós possuímos uma salvação que é um dom de graça e autenticada no meio do sofrimento. 1 Pedro 1, 6 e 7. Tiago. Irmão, tem de grande alegria ao passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. A verdadeira fé é a fortalecida pela persistência, perseverança. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia gerou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé sois guardados no poder de Deus, para uma salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vos regozijais grandemente, ainda que ainda importa por pouco tempo ser necessário. Que estejais contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece que é provado pelo fogo, talvez achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova de sua fé produz a perseverança. O teste da sua fé prova que para você que ela é verdadeira. E essa é a coisa verdadeira.
Então, nosso Senhor nos dá uma advertência, uma promessa, conforto, até mesmo esperança celestial. Em face do caminho pelo qual a história inevitavelmente se conduzirá. Isso cobre toda a história, até o tempo da tribulação, que será desencadeada pelo evento do versículo 14, que nós vamos abordar no próximo domingo. Pai, obrigado pelos momentos maravilhosos que nós tivemos esta noite. Isso nos força e amplia o nosso entendimento e o nosso pensamento, Senhor. Glória a Deus. Isso nos desafia. Atrai-nos a Tua palavra para reconhecermos mais e mais e entendermos mais e mais, Senhor. Aleluia. Como nós temos fome de saber, de modo a te conhecer e compreender a palavra, como ela realmente é. Aleluia. Obrigada pela realidade da Tua palavra, pela veracidade da Tua palavra. E dá-nos, Senhor, entendimento preciso de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. É um lugar perigoso para se viver. Embaixo existem sinais da Tua benevolência e graça comum. Ao nosso redor é um lugar perigoso para se viver. Nós temos que ter a certeza de que nós fomos resgatados desse perigo, em última instância, por meio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que quer que aconteça, seja guerra, terremoto, fome, inundação ou perseguição, ou seja, o que for, nós sabemos que nós que temos essa fé, que é um dom de Ti, a fé real. Vamos persistir até o fim e entrar na Tua glória. Aleluia, Jesus. Guarda-nos no meio de todas essas coisas. Nós te agradecemos por isso com o dom da Tua graça. Nos segura, Senhor, no meio das tempestades. Com o dom da graça. E nós reconhecermos que nós não podemos merecê-la e não podemos fazer nada para conservá-la. És Tu quem nos concede, e és Tu quem nos sustenta. Nós te agradecemos por isso. Que nós possamos ser fiéis e viver de modo a trazer honra e dar testemunho. Assim como os mártires fizeram ao longo da história para a Tua glória, diante de todas as dificuldades, Senhor. Ajuda-nos. Que Tu sejas honrado em todas as vidas, nós oramos. Aleluia. Nós te pedimos essas coisas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí está, irmãos, o que será? Como será o reino do anticristo? Como que ele vai governar? E muitas pessoas pensam que nós não vamos passar a grande tribulação, mas aí está, irmão, sobre a palavra de Deus, que muitas coisas acontecerão e que realmente nós iremos passar. E quando nós estiver passando, Deus vai nos dar graça, que nós vamos vencer todas essas coisas pelo poder da fé. Amém? Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, dá a Tua graça, Senhor, joga por terra tudo que não provém de Ti, Senhor. Nós te louvamos por essa mensagem tão linda e tão maravilhosa, que nossos corações alcancem, Senhor, a Tua graça. Um beijo a todos os irmãos, um abraço, fiquem na paz e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós iremos continuar com esse estudo, irmãos, do anticristo. Vai ter a segunda e terceira parte. Eu vou passar para os irmãos, ok? Um abraço.